O que a Bíblia diz sobre o Irã vai muito além do que a mídia mostra. Um antigo império com um papel crucial no fim dos tempos. Juízo, redenção, guerra. E um mistério escondido nas profecias há mais de 2.500 anos. O Irã está na Bíblia e o seu destino final já foi escrito. Prepare-se, o que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre o Oriente Médio, para sempre. Irã na antiguidade, sua identidade bíblica. Sua história remonta a tempos pré-abraâmicos, com presença documentada, tanto nos livros históricos, quanto nos proféticos da Bíblia. O Irã, conhecido na Bíblia pelo nome de Elão e mais tarde como Pérsia, é uma das nações mais antigas mencionadas nas Escrituras. Muitos arqueólogos apontam que os elamitas desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita. Essa referência estabelece a fundação genealógica da nação iraniana, destacando seu papel entre os povos semitas. Ciro é amplamente reconhecido na Bíblia por seu papel profético. A Bíblia retrata esse ciclo de envolvimento profético, com riqueza de detalhes. Deus usou reis persas como instrumentos de seu propósito, algo raro entre as nações gentias mencionadas nas Escrituras. A primeira menção de Elão aparece em Gênesis 10:22, como um dos filhos de Sem, filho de Noé. Essa aliança divina com um rei persa mostra o papel central do Irã nas profecias bíblicas. Elão era uma nação poderosa na região ao leste da Babilônia, com civilizações avançadas, influência cultural e militar expressiva. O nome Pérsia aparece pela primeira vez em Esdras e em Isaías, tornando-se mais comum após a ascensão do Império Persa, sob o rei Ciro, o Grande. A história de Ester mostra como o destino de Israel esteve nas mãos dos governantes iranianos, o que também tem implicações escatológicas. Esse texto é considerado um dos mais importantes sobre o destino escatológico do Irã. Ciro foi ungido por Deus, Isaías 45:1, para libertar os judeus do exílio babilônico, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso sugere uma futura queda de seu poder bélico, o que se alinha com interpretações modernas sobre guerras futuras no Oriente Médio. Jeremias também profetiza que nos últimos dias Deus trará de volta os cativos de Elão, apontando para uma futura restauração. Isso implica uma dispersão do povo iraniano, o que alguns estudiosos associam às diásporas modernas e conflitos internos. Historicamente, o Irã teve um relacionamento complexo com Israel, ora como opressor, ora como libertador. A identidade bíblica do Irã vai além de um simples povo antigo. Nos tempos de Ester, o Império Persa já dominava vastos territórios, incluindo a Judeia. A presença dos magos do Oriente, por ocasião do nascimento de Jesus, Mateus 2, possivelmente ligados ao legado persa de astrologia e sabedoria, também vincula o Irã a eventos messiânicos. Deus tem planos para o povo iraniano, e esses planos envolvem tanto juízo quanto misericórdia. Portanto, desde Gênesis até o Novo Testamento, o Irã como Elão e Pérsia é uma peça fundamental na narrativa bíblica, não apenas como nação histórica, mas como símbolo profético do agir de Deus entre as nações. No livro de Isaías, Isaías 4:4 e 28:45, a profecia de Jeremias sobre Elão. Uma das profecias mais marcantes sobre o Irã está em Jeremias 49:34-39, onde Deus pronuncia juízo e também redenção sobre Elão. A profecia começa com o anúncio de que Deus quebrará o arco de Elão, símbolo de sua força militar. Deus afirma que trará os 4 ventos contra Elão e os espalhará para todos os ventos. No entanto, o texto não se limita à destruição. Essa dupla dinâmica de juízo e redenção é típica da escatologia bíblica. Deus disciplina, mas também promete restauração para os remanescentes que se voltam a Ele. A expressão "nos últimos dias" no versículo 39 liga essa profecia a eventos futuros, possivelmente à era milenar ou ao período anterior ao retorno de Cristo. Muitos intérpretes acreditam que essa restauração envolverá um avivamento entre o povo iraniano, algo que já é apontado por relatos contemporâneos de conversões cristãs no Irã. A coragem de cristãos iranianos e o crescimento secreto da igreja no país são vistos por teólogos como o cumprimento parcial dessa profecia, uma evidência da mão de Deus em ação. Jeremias não nomeia líderes ou eventos exatos, mas descreve um processo espiritual e político de desestabilização, seguido por um reavivamento espiritual. Assim,
A profecia de Jeremias mostra que o destino do Irã não é apenas político ou bélico, mas profundamente espiritual. O papel de Ciro, o rei da Pérsia, nas profecias de Isaías. O rei Ciro da Pérsia é uma das figuras mais impressionantes da história bíblica, por ser um governante gentio, especificamente mencionado pelo nome cerca de 150 anos antes de seu nascimento. Deus chama Ciro de meu ungido, uma designação rara usada geralmente para reis de Israel. Isso destaca o papel especial que Ciro teria no cumprimento dos planos divinos, apesar de não ser israelita. Isaías profetizou que Ciro libertaria o povo de Deus do cativeiro babilônico e ordenaria a reconstrução de Jerusalém e do templo. Essa profecia foi cumprida literalmente conforme registrado em Esdras 1:4. Esse cumprimento literal é uma das evidências mais claras do poder profético da Bíblia e da soberania de Deus sobre as nações, incluindo o Império Persa, que corresponde ao Irã moderno. Isso coloca o Irã num papel profético de destaque ao lado de Israel. A aliança entre Ciro e o povo de Israel não foi por acaso, mas parte de um plano divino revelado séculos antes. Além disso, o decreto de Ciro é um marco na história bíblica e na arqueologia, pois foi confirmado por achados como o cilindro de Ciro, descoberto na antiga Babilônia e preservado no Museu Britânico. Embora o Irã atual seja opositor de Israel, as raízes espirituais da nação revelam um passado em que cooperou com os propósitos divinos. A forma como Deus usou Ciro como instrumento de libertação é uma prévia do que ele pode fazer com as nações nos tempos finais, usando inclusive governos ímpios, para cumprir sua vontade. Ciro é um símbolo de como o Irã já foi um canal da graça de Deus. Essa dicotomia entre passado e presente prepara o caminho para entender o conflito escatológico futuro, que envolverá o Irã, como previsto em outros textos proféticos. Portanto, o papel de Ciro na Bíblia não é apenas histórico, mas também profético, mostrando que o Irã está inserido no grande plano de Deus para a redenção e o juízo das nações. O Irã e os reis da Pérsia no livro de Daniel. Isso marca a ascensão do Irã como potência dominante no mundo antigo, conforme profetizado. Essa continuidade também tem implicações proféticas. A prata da estátua representa o Império Medo-Persa, sucessor da Babilônia. O livro de Daniel oferece uma perspectiva ampla sobre o papel dos reinos mundiais na história profética, incluindo o Império Medo-Persa, correspondente ao atual Irã, e que o Irã ocupa um lugar especial nesse cenário invisível, mesmo em meio a reinos contrários aos seus princípios, algo que pode se repetir no futuro do Irã. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua que representa os grandes impérios mundiais. Isso mostra o grau de precisão da profecia bíblica envolvendo o Irã. Esse detalhe coloca o Irã em uma linha direta de dominação mundial profetizada, evidenciando seu papel central em momentos-chave da história bíblica e escatológica. Em Daniel 5, após a queda de Babilônia, o rei persa Dario, o Medo, assume o trono. Daniel, já idoso, serve também sob o governo persa, mostrando que Deus continuava atuando por meio de seu povo mesmo, sob domínio estrangeiro. Em Daniel 10, o profeta recebe uma visão na qual um anjo menciona a luta espiritual contra o príncipe do reino da Pérsia, apontando para a realidade de conflitos espirituais ligados ao Irã. Essa referência ao príncipe da Pérsia sugere que há forças espirituais específicas ligadas a regiões e nações. O mesmo texto fala de uma futura guerra envolvendo o rei da Grécia e o rei da Pérsia, o que foi cumprido na ascensão de Alexandre, o Grande. O papel de Daniel como conselheiro sob diferentes impérios mostra que Deus sempre preserva testemunhas fiéis. Assim, o livro de Daniel conecta o Irã não apenas com eventos históricos, mas com batalhas espirituais e profecias ainda por cumprir, tornando uma peça indispensável na compreensão do plano escatológico de Deus. Esther e a preservação de Israel no Império Persa. O livro de Esther é ambientado no Império Persa, durante o reinado de Xerxes e chamado de Assuero na Bíblia, e apresenta o Irã como o cenário de um dos maiores livramentos da história de Israel. Esther, uma jovem judia que se torna rainha da Pérsia, é usada por Deus para impedir um genocídio planejado por Amã, ministro do rei, contra o povo judeu. Esse enredo revela como Deus opera nos bastidores da história para proteger seu povo, mesmo em terras estrangeiras e sob domínio de reis gentios.
O fato de que tudo isso ocorreu na capital do Império Persa, em Suzão, hoje no sudoeste do Irã, é altamente simbólico. O Irã, que futuramente será inimigo profetizado de Israel, foi também o local de seu livramento. Mordecai, tio de Ester, se torna uma figura de autoridade no governo persa, ilustrando como os judeus mantinham influência mesmo sob dominação estrangeira, e como Deus exaltava os fiéis. O livro não menciona o nome de Deus, mas sua providência é evidente em cada detalhe, mostrando que a mão divina agia no coração do Império Persa, controlando o destino tanto de judeus quanto de gentios. A instituição da festa do Purim, que celebra esse livramento, é observada até hoje, mantendo viva a memória de que Deus usou o trono persa, o atual Irã, para preservar seu povo. Esse episódio não é apenas um relato histórico, mas uma antecipação profética. Mesmo em tempos de perseguição futura, Deus sempre levantará meios sobrenaturais e humanos para proteger Israel. A história de Ester também mostra que o Irã tem um papel ambíguo nas Escrituras, ora como ameaça, ora como agente de livramento. E isso deve ser levado em conta ao interpretar suas profecias futuras. Portanto, o livro de Ester revela que o destino bíblico do Irã inclui momentos em que ele foi instrumento de bênção e livramento, provando que até nações inimigas podem ser usadas por Deus para cumprir seus propósitos. O Irã em Ezequiel 38, a guerra de Gog e Magog. Um dos textos mais discutidos sobre o papel futuro do Irã está em Ezequiel 38, onde o profeta descreve uma coalizão de nações que marchará contra Israel nos últimos dias. Isso torna o país um dos aliados centrais de Gog, o líder simbólico ou literal dessa coalizão. Entre os participantes desse ataque está a Pérsia, que é o nome antigo do Irã. A profecia descreve uma invasão maciça contra Israel, liderada por Gog da terra de Magog, associada à Rússia por muitos estudiosos, com aliados como Pérsia, Irã, Cuxi, Etiópia, Sudão e Put, Líbia. Essa aliança profética se destaca por sua hostilidade espiritual e política contra Israel, representando uma das últimas grandes tentativas de destruir o povo judeu antes da intervenção divina. Porém, Deus mesmo se levantará contra essa coalizão, destruindo-a sobrenaturalmente, apontando para um impacto global e escatológico do conflito. A descrição do ataque é vívida. Ezequiel fala de um povo que virá como uma tempestade sobre a terra de Israel. Essa intervenção divina inclui terremotos, confusão entre os exércitos, chuva de fogo e enxofre, eventos que lembram o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, simbolizando uma destruição total. A profecia também declara que esse evento será para que as nações saibam que eu sou o Senhor. O envolvimento do Irã nesse cenário confirma sua futura oposição militar e espiritual contra Israel, mas também destaca que será alvo de juízo direto de Deus. É interessante observar que, no contexto moderno, o Irã mantém uma postura agressiva contra Israel, com retórica política e alianças militares que refletem as descrições proféticas. Assim, Ezequiel 38 coloca o Irã como parte de um momento crucial da história futura, um cenário de guerra apocalíptica que precede o reinado messiânico e o juízo das nações. Isaías 21 e o oráculo contra Elão. Em Isaías 21, 2, o profeta recebe uma visão dura sobre Elão, que aparece como participante de um ataque violento. Esse texto é uma das passagens mais misteriosas e simbólicas sobre o Irã na Bíblia. Elão, aqui representando o Irã antigo, está envolvido em ações bélicas, seja como agressor, seja como instrumento de juízo. A guerra descrita causa um grande impacto emocional ao próprio profeta, que diz: "Meu coração se contorce." A profecia menciona que Elão tomou aljava, uma clara referência à prontidão militar. Outros, porém, veem um segundo cumprimento futuro, associando-o aos tempos do fim. Esse trecho está inserido em um contexto apocalíptico, cheio de angústia, horror e trevas espirituais. A aplicação escatológica dessa profecia sugere que Elão, Irã, terá papel em eventos finais de juízo divino contra sistemas ímpios globais. Muitos associam isso ao cenário geopolítico atual no Oriente Médio. Alguns estudiosos interpretam Isaías 21 como uma profecia sobre a queda da Babilônia histórica, com Elão servindo como aliado de Ciro. Mostra que o Irã, representado por Elão, ainda será protagonista em uma série de acontecimentos que abalarão o mundo.
Há indícios de duplo cumprimento profético, algo comum nas Escrituras. O fato de que Elão esteja armada e em marcha indica sua disposição militar, algo que ecoa fortemente com a postura atual do Irã, que investe pesadamente em tecnologia militar e armamentos estratégicos. A angústia do profeta reflete não apenas a devastação causada pela guerra, mas também a tensão espiritual que envolve o papel do Irã, um povo que Deus já usou no passado, mas que se volta novamente para o conflito. Isaías usa imagens como "a noite do meu prazer se transformou em tremor", o que pode apontar para uma falsa paz ou aliança quebrada, culminando em destruição. Esse capítulo, embora breve, carrega uma carga escatológica profunda e simbólica. Portanto, Isaías 21 reforça que o destino bíblico do Irã é marcado por envolvimento em guerras, juízos e colapsos, que servem como sinais do fim e instrumentos da justiça divina. A luta espiritual por nações. Daniel 10 e o príncipe da Pérsia. Um dos textos mais enigmáticos do Antigo Testamento se encontra em Daniel 10, onde uma visão revela a existência de uma batalha espiritual envolvendo o príncipe do reino da Pérsia. O anjo enviado a Daniel declara que foi impedido por 21 dias por esse príncipe, até que Miguel, o arcanjo, veio ajudá-lo. Essa passagem mostra que há seres espirituais poderosos influenciando reinos terrestres. No caso, o Irã antigo. O príncipe da Pérsia não é um ser humano, mas um espírito territorial maligno, indicando que por trás dos impérios existem forças espirituais que operam para resistir aos planos de Deus. O fato de que esse ser tenha conseguido atrasar uma mensagem divina a Daniel por 3 semanas revela o grau de autoridade e resistência espiritual associada ao Império Persa. Ela aponta para realidades que afetam o curso da história, guerras, políticas e decisões de líderes. E se isso era verdade na Pérsia antiga, também é relevante para o Irã contemporâneo. Essa luta não foi apenas simbólica. Muitos estudiosos entendem que esse príncipe da Pérsia continua exercendo influência sobre a região. A guerra espiritual não é apenas de resistência, mas também de proteção divina. O clima de perseguição religiosa, o ódio contra Israel e a oposição à fé cristã refletem essa batalha espiritual contínua. A menção de Miguel, o príncipe de Israel, mostra que Deus também designa anjos poderosos para proteger as nações e cumprir seus planos. Isso sugere que o controle espiritual sobre as nações muda com os impérios, mas continua. Esse texto apresenta o destino final dessa nação em termos de juízo divino e posterior restauração. O texto conclui dizendo que, após a queda da influência persa, viria o príncipe da Grécia, outro espírito territorial maligno. O arco representa o poder militar, e o fato de ser quebrado indica uma derrota devastadora. Isso pode apontar para um cumprimento final ainda no futuro, envolvendo o Irã em uma crise internacional. Essa revelação escancara o pano de fundo espiritual das nações e mostra que o Irã, desde os tempos antigos, é um território disputado entre luz e trevas e continuará sendo palco de confrontos espirituais até o fim. Esse julgamento abrange uma dispersão geográfica, mas também espiritual, implicando colapso e vergonha nacional. Assim, Daniel 10 não apenas revela o cenário espiritual por trás do Irã antigo, mas também lança luz sobre o destino futuro da nação, um centro de conflitos espirituais que afetarão o cenário global. Mas restauração e domínio justo. Mesmo após o juízo, ele exercerá soberania sobre a região, possivelmente apontando para a era messiânica ou o milênio de Cristo. Jeremias Irã nas profecias apocalípticas revela com clareza que Irã enfrentará um grande juízo por sua oposição a Deus Israel, mas que há um futuro de esperança e reconciliação reservado por Deus para os últimos dias. O destino bíblico do Irã é duplo, condenação e restauração, dependendo de sua resposta ao propósito divino. Jeremias 49 O juízo de Deus sobre Elão. No livro de Jeremias, capítulo 49, encontramos uma profecia singular dirigida especificamente a Elão, uma das principais regiões do antigo Irã. Isso sugere que, após o juízo, haverá uma oportunidade de redenção nacional. Jeremias 4:9 e 35 começa com uma declaração severa: "Eis que quebrarei o arco de Elão, a principal das suas forças."
Em seguida, Deus afirma que trará 4 ventos contra Elão, dispersando seus habitantes por todas as nações. A menção dos 4 ventos é significativa na escatologia bíblica, muitas vezes associada a juízos cósmicos ou globais. Deus declara que colocará o seu trono em Elão, verso 38, o que é impressionante. Essa declaração indica que Deus não apenas julgará Elão, Irã, mas também reinará sobre ele, revelando que o fim da história não será apenas destruição. O versículo 39 encerra com uma promessa surpreendente: nos últimos dias, farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Tal como Israel experimentará um tempo de restauração após a tribulação, Elão, Irã também poderá ter um papel na nova ordem mundial redimida, possivelmente como nação submissa ao reino de Cristo. Isso não elimina a gravidade do juízo iminente, mas mostra que Deus é justo e misericordioso. Portanto, influência. Embora o nome Irão ou Pérsia não apareça diretamente no livro de Apocalipse, os temas e alianças presentes no texto remetem indiretamente à sua participação nos eventos do fim. Apocalipse fala de uma coalizão global liderada pela besta, com apoio de 10 reis, que travarão guerra contra o Cordeiro e perseguirão os santos. O Irã, com sua postura antisionista e anti-ocidental, se encaixa nesse perfil profético. A influência do Irã no cenário escatológico pode ser entendida em termos de ideologia, religiosidade islâmica radical e seus objetivos declarados de destruir Israel, o que o posiciona como ator central na oposição ao reino de Deus. O apoio do Irã a grupos extremistas como Hezbollah e Hamas, aliado ao seu envolvimento com potências como Rússia e China, formam uma aliança que muitos associam às nações do norte e da Ásia, que se oporão a Jerusalém. Em Apocalipse 9, lemos sobre a soltura de 4 anjos no rio Eufrates, uma região que cruza nações como Irã, Iraque e Síria. Esse evento desencadeia uma guerra que mata 1/3 da humanidade. Embora o texto seja simbólico, muitos o associam a uma grande guerra vinda do Oriente Médio, e o Irã certamente se encontra no epicentro dessa região, geográfica e espiritualmente. Apocalipse também descreve reis vindos do Oriente no capítulo 16, no contexto da Batalha do Armagedon. O Irã pode fazer parte desse exército oriental, que se reunirá contra o povo de Deus. O Irã, com sua teocracia islâmica, poderá representar parte dessa estrutura religiosa opressiva. A Babilônia espiritual, também mencionada em Apocalipse, representa sistemas religiosos, econômicos e políticos corrompidos que dominam o mundo. Isso indica que até mesmo dentro do Irã, haverá um remanescente fiel a Cristo. Isso está claro em passagens proféticas como Isaías 19 e Salmos 87. No entanto, mesmo em meio à grande tribulação, Apocalipse 7 menciona um grande número de convertidos de todas as nações, tribos e línguas. A Assíria, antiga inimiga de Israel e geograficamente ligada ao Irã, é incluída nesse trio de bênçãos. Isso indica que mesmo inimigos históricos de Israel farão parte do reino de Deus. Assim, o livro do Apocalipse, embora não cite explicitamente o Irã, o coloca de maneira implícita como uma nação de destaque no cenário das guerras finais e, possivelmente, entre os povos que experimentarão juízo e redenção. O Irã, como povo gentio, certamente está representado nessa multidão, um testemunho do poder do Evangelho. Isso pode ser o cumprimento de profecia sobre a chuva seródia. O Evangelho tem penetrado por meio de sonhos, visões e mensagens clandestinas. O papel do Irã na conversão dos gentios nos últimos dias. Há um futuro de redenção e inclusão espiritual, conforme os propósitos eternos de Deus para todos os povos. Como herdeiros da promessa, isso não apenas por força, mas por conversão espiritual, como vimos em profecias de Isaías, Jeremias e Zacarias. Apesar de seu envolvimento com juízo e guerras, a Bíblia aponta que o plano de Deus inclui a salvação de pessoas de todas as nações, inclusive o Irã. Isso inclui o Irã, que terá de se render à soberania do Messias. O profeta Isaías fala de um tempo em que o Egito, a Síria, atual Iraque e parte do Irã e Israel estarão unidos em adoração ao Senhor. Isaías 19:25 diz: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Durante esse tempo, as nações serão governadas com justiça, e a paz reinará sobre a terra. Essa profecia revela que,
Nos últimos dias, nações que hoje são hostis ao Evangelho, como o Irã, verão avivamentos espirituais e se curvarão ao governo do Messias. Missões e estudos escatológicos apontam que já há movimentos cristãos secretos crescendo no Irã. O avivamento no Irã é um dos mais surpreendentes do século XXI, com ex-muçulmanos se convertendo em massa, apesar da repressão do regime islâmico. Apocalipse 7:9 descreve uma multidão de salvos de todas as nações diante do trono. O remanescente fiel dentro do Irã será uma voz profética e missionária durante a tribulação, anunciando o reino de Deus e resistindo ao sistema do anticristo. Isso mostra que, apesar do destino político da nação ser ligado ao juízo, seu povo, homens e mulheres comuns, está incluído no plano de salvação de Deus. O destino bíblico do Irã, portanto, não se limita ao juízo. O Irã e o reino milenar de Cristo. Após a grande tribulação, a Bíblia ensina que Cristo reinará por 1000 anos. Apocalipse 20. O Irã, como nação, será submetido ao governo de Cristo. Zacarias 14:16 fala que todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão todos os anos para adorar o rei. A adoração no milênio será centrada em Jerusalém, e todas as nações enviarão representantes para participar das festas e celebrações do reino. O Irã será incluído como nação restaurada. A justiça de Cristo transformará o Irã, onde hoje há perseguição religiosa e idolatria. Haverá conhecimento de Deus, justiça e paz, como Isaías 11:9 profetiza. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Haverá também reconciliação entre Israel e as nações inimigas. O Irã, que antes conspirava contra Jerusalém, será convertido em parceiro de aliança espiritual, restaurando laços que foram quebrados. As Escrituras indicam que até mesmo os antigos inimigos trarão riquezas e ofertas para Jerusalém, como prova de sua rendição e reconhecimento do governo de Cristo. Isaías 60:6-9. Durante o reino milenar, o Irã será exemplo do que Deus pode fazer com uma nação rebelde, transformá-la em símbolo de graça, perdão e redenção. O Irã não será destruído completamente, mas sim regenerado sob o cetro do Messias. Isso aponta para a misericórdia de Deus, que transforma maldição em bênção e torna os antigos inimigos em adoradores. Se, em um momento, Ciro foi chamado de ungido, em outros períodos, os reis persas se tornaram adversários. Assim, o destino final do Irã na Bíblia inclui juízo, submissão e restauração, culminando em um papel de honra no reino milenar, ao lado de outras nações que se curvaram diante do Senhor. A oposição do Irã ao povo de Deus ao longo da história. O regime islâmico iraniano, desde 1979, tem declarado abertamente seu desejo de varrer Israel do mapa, uma retórica que ecoa ao espírito de Amã. Ao longo da história bíblica e pós-bíblica, vemos o Irã, a antiga Pérsia, Elão oscilando entre o favor e a oposição ao povo de Deus, assim como ele interveio nos dias de Ester, protegendo os judeus. A hostilidade do Irã moderno ao povo judeu traz implicações espirituais sérias segundo as Escrituras. Ele continua sendo o guardião de Israel. Salmos 121:4. O padrão bíblico indica que a oposição persistente do Irã ao povo de Deus atrairá o julgamento divino. O que começou nos dias de Ester continua nos dias atuais, mas o Deus de Israel permanece o mesmo. Após o período favorável nos livros de Esdras e Neemias, a influência persa foi progressivamente absorvida por outras potências, mas o espírito de oposição a Israel continuou, ressurgindo em outras formas políticas e religiosas. Isso aponta para a diferença entre governos e povos. Na tradição judaica, existe a memória profunda da ameaça à sua existência por Amã, um oficial persa que tramou a destruição do povo judeu durante o reinado de Assuero-Xerxes, no livro de Ester. A história de Ester não é apenas um drama de corte. É um retrato profético de como o Irã, em certos momentos, serviu de instrumento para tentar aniquilar os propósitos de Deus por meio de Israel. Essa oposição continua até os dias atuais. Orar pelo Irã é agir como sentinelas espirituais nos portões da profecia. A Bíblia mostra que essa oposição não passa despercebida por Deus. Zacarias 2:8 diz que quem tocar em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. Isso inclui os povos do Irã, mesmo que sob um regime hostil, a fé cristã. A história nos mostra que cada império que perseguiu Israel sofreu colapso,
Egito, Babilônia, Roma. Daniel orou 21 dias até que o anjo vencesse a resistência do príncipe da Pérsia. Isso nos ensina que batalhas espirituais são vencidas com persistência. Contudo, também vemos que indivíduos dentro dessas nações foram alcançados pela graça, como o próprio Ciro, que não era judeu, mas foi usado por Deus. O destino bíblico do Irã, neste aspecto, está intrinsecamente ligado à sua postura diante de Israel. A intercessão profética pelo Irã, o clamor da Igreja. Diante de tudo o que a Bíblia revela sobre o Irã, sua história, seu papel nos últimos dias e seu destino, a um chamado urgente, a intercessão profética por esse povo. A Escritura afirma que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. A intercessão da Igreja global é crucial para romper cadeias espirituais. A Igreja atual é chamada a levantar clamor pelos povos iranianos, para que o Evangelho continue penetrando corações, para que sonhos e visões continuem ocorrendo, e para que mais líderes secretos sejam levantados. A intercessão também é uma forma de resistir espiritualmente ao espírito do anticristo que opera por meio de regimes anticristãos. Missões ao Irã enfrentam perseguições severas. No entanto, relatos de conversões espontâneas, curas e até multiplicação de Bíblias em sonhos mostram que Deus está operando ali, e a oração da Igreja fortalece essa obra. Isso segue o padrão bíblico, onde há grandes trevas, a luz resplandece ainda mais. É profético que o maior crescimento da Igreja subterrânea atualmente aconteça no Irã, justamente onde a perseguição é mais intensa. Oremos para que o destino do Irã não seja apenas o juízo, mas a transformação, que o povo iraniano se levante como testemunho do poder restaurador de Deus, como profetizado em Jeremias 4, 9 e 39. O clamor da Igreja também abre caminhos para a reconciliação futura entre Irã e Israel, entre muçulmanos e judeus, como símbolo do que Cristo conquistou na cruz, a paz entre os povos. E isso influencia diretamente o cumprimento das profecias do tempo do fim. Por isso, interceder pelo Irã é mais do que uma causa política, é um ato profético de alinhamento com os propósitos do céu. O propósito soberano de Deus para o Irã no plano redentor, mas sim parte de um plano soberano de redenção global. Essa dualidade mostra que Deus é capaz de operar tanto no juízo quanto na salvação, conforme sua justiça. Ao reunir todas as peças bíblicas sobre o Irã, desde Elão e Pérsia até as profecias escatológicas, fica claro que o destino dessa nação não é apenas uma questão geopolítica. Elas são avisos do céu, não apenas sentenças de condenação. Deus usa as nações como instrumentos para seus desígnios. O Irã, mesmo em meio a resistências políticas e espirituais, tem sido parte do palco profético que revela a fidelidade e o domínio do Senhor sobre toda a história. Isaías 4, 5 e 23. Palavras de Deus por meio do profeta: diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua, e tudo culminará na glória de Cristo sobre toda a terra, inclusive sobre a antiga Elão. Isso inclui o Irã. Como vimos, o Irã foi instrumento de libertação para Israel no passado, com Ciro, e também atuou como perseguidor com Amã. Quanto maior a oposição, maior será o impacto da graça quando ela se manifestar. O Irã será palco de uma profunda manifestação da soberania e misericórdia divina. O propósito de Deus não é apenas punir ou exaltar nações, mas trazer os povos ao conhecimento da verdade. Isso inclui o povo iraniano, que, como qualquer outro, foi criado à imagem de Deus e alvo do sacrifício de Cristo. A Bíblia mostra que Deus revela sua glória em meio às trevas. As profecias bíblicas não devem ser lidas apenas como juízo iminente, mas como convites ao arrependimento, tanto para nações quanto para indivíduos. Deus tem um remanescente em todas as nações, e muitos dos que hoje vivem sob opressão no Irã estão sendo preparados para serem instrumentos de avivamento e restauração, testemunhas vivas da graça em tempos finais. O destino bíblico do Irã, portanto, é parte de um propósito maior: mostrar que nem o ódio histórico, nem os sistemas religiosos, nem os impérios podem impedir o avanço do reino de Deus. A história terminará com todos os povos se curvando diante do Cordeiro. Assim, o destino final do Irã, como o de todas as nações, está nas mãos de um Deus que julga com justiça, mas que também salva com amor.
E aí, o que você achou sobre o destino bíblico do Irã? Se esse conteúdo abriu seus olhos para uma nova perspectiva, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos cheios de verdades e profecias. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar essa mensagem poderosa. E, claro, deixe aqui nos comentários a sua opinião ou dúvidas, eu adoro saber o que você pensa. Até a próxima!